Então, é possível sim ter preços baixos, desde que você repense toda a estrutura do negócio. A gente está no mundo em transformação. Não adianta querer continuar pensando da mesma forma, porque as coisas estão mudando e muita gente vai ficar pelo caminho, né? A gente entende que logística é algo importantíssimo, é uma arte, e exatamente por isso que a gente tem investido na nossa empresa de infra e logística para poder realmente entender a realidade de cada uma das empresas e desenhar a melhor solução a quatro mãos, né? Com os nossos profissionais, os profissionais de logística das empresas, de tal forma que a gente consiga maximizar. Falando um pouquinho de autonomia que você colocou. Sim, a autonomia é um problema, principalmente quando você vai para longas distâncias, né? Isso vai demandar o quê? Pesados investimentos em infraestrutura, né? Nós temos interesse em fazer esses investimentos, nós já estamos fazendo esses investimentos também, visando que, num futuro não muito distante, que você tenha os caminhões mais pesados rodando nas principais rodovias. Esse é um dado. Qual é a vantagem que eu tenho hoje na infraestrutura, diferente da gasolina, né? Se a gente voltar no início do século, quando você teve a indústria automobilística nascendo e se desenvolvendo, era muito mais complicado você montar uma rede de postos, né? Se você pensar que você tinha que enterrar o tanque, ter toda uma logística de levar o combustível até lá, voltar, do que é no caso da eletricidade. A eletricidade está praticamente em todos os lugares, então o teu investimento é mais baixo, né? Em comparação com o posto de gasolina, só que você tem que fazer esse investimento de forma bastante rápida para garantir essa longa distância. A gente tem visto muitas empresas alugando ou adquirindo veículos, né, caminhões de 7, 8 toneladas, e ao mesmo tempo ele vai e adquire um recarregador de 6 kW, 7 kW, 10 kW. Um caminhão desse ele tem uma bateria aí de 90 kWh, né? 95 kWh. Então pensa no tempo de recarregamento. Então o que acontece? Esse cliente não foi muito bem assessorado no momento dessa escolha, E porque é o que a gente se ele... mais vê, né, Marcos? Exatamente. A Se gente ele vê isso o tempo precisar... inteiro. Perfeito. Se ele precisar fazer uma recarga, ele vai ficar com esse caminhão parado aí um período longo. Então ele vai precisar ter mais caminhões do que seria necessário se aquela empresa que o atendeu oferecesse um recarregador mais potente, por exemplo, de 100 kW, 90 kW, DC. Isso daí você reduziria drasticamente esse tempo de recarregamento. E o que isso daí implicaria? Que eu não precisaria ter talvez 20 caminhões, com 10, 12 caminhões, eu poderia fazer o mesmo percurso e distribuindo o restante para o investimento mais nessa parte de recarregamento. Então hoje eu acho que o grande gargalo está exatamente, você tem muita gente fazendo instalação de recarregadores, mas eu diria que fazendo instalação de carregadores, em primeiro momento, aqueles carregadores burros que não se comunicam, né? Eu tenho um veículo elétrico e tenho na minha casa, o meu carregador está lá na garagem, não recebo informação nenhuma. Ou então, esses clientes olhando apenas no custo de instalação. E no final das contas não vai resolver. É como se você fosse num posto de gasolina e você escolhesse aquela bomba que, ao invés de ter de preencher, né, de completar seu carro rapidamente, vai levar 6 horas para encher o tanque. Ah, não, mas ela é mais barata. É sim, é mais barata, só que você está levando um tempo enorme, considerar no teu custo o tempo de parada do teu caminhão, né? O teu Isso para a motorista frota é que eventualmente... importantíssimo, né? Inclusive, Exatamente. consegue muitas vezes otimizar empresas logísticas que trabalham às vezes entregas delivery com 2 turnos e tudo ou mais, né? Consegue otimizar o veículo para mais de um turno, né? Então passa lá 6 horas rodando, 1 hora carregando, 2 horas carregando e depois mais 6 horas rodando, né? Enquanto se ele depende de uma Exatamente. carga super lenta, ele precisa de uma noite inteira, 8, 12 horas, para estar completando essa carga. Você tem toda a razão, Rodolfo. Eu acho que hoje o grande problema está exatamente nessa parte de infra de recarregamento. Eu acho que as empresas estão sendo mal assessoradas de uma certa forma, porque quem está oferecendo isso está olhando apenas o menor custo possível, por diversas razões, e isso acaba não funcionando e, de certa forma, torna toda a experiência de você ter um veículo elétrico mais difícil, menos prazerosa, digamos assim, no mínimo, e, obviamente, menos lucrativa.